Olá pessoal, vamos seguir então com o nosso conteúdo de análise combinatória, tentando dar uma olhada agora nos modelos de agrupamentos que nós podemos construir. Na semana passada, a gente começou a observar os agrupamentos que a gente pode construir usando como ferramenta o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, como a gente chamou, né? Onde a gente podia fazer escolhas sucessivas, independentes em etapas, e o produto dessas escolhas, então, seria o total de agrupamentos que a gente poderia formar com um determinado conjunto em determinadas condições. E eu disse para vocês que o princípio fundamental da contagem, bem ajeitadinho, podia resolver a grande maioria dos nossos problemas de contagem, daqueles que a gente quer determinar agrupamentos sem a necessidade de representá-los na sua totalidade. A gente vai começar a partir de hoje, então, observar 4 modelos distintos na construção de agrupamentos. E vocês vão notar que, de fato, em alguns momentos, ou em quase todos, o princípio fundamental da contagem vai se fazer presente. De qualquer maneira, o que a gente vai fazer a partir de agora é observar as permutações simples, que é o objeto deste vídeo, as permutações com repetição, os arranjos simples e as combinações simples. Quando a gente observar as combinações simples, a gente vai conseguir responder aquele problema, aquela brincadeira da Mega Sena do vídeo passado, tá? Bom, outra coisa antes de eu definir o que é uma permutação simples. Se vocês acompanharem neste PDF que a gente tem se baseado como material escrito, o primeiro modelo de agrupamento que tem escrito lá são os arranjos simples. As permutações são um tipo de arranjo simples, mas eu prefiro mudar um pouco a ordem por achar que as permutações simples fazem ou significam um pouco mais nesse momento do que os arranjos simples. Então vamos dar uma olhada aqui o que é uma permutação simples. Seja A um conjunto com N elementos distintos. Ou seja, eu quero pegar aqui um conjunto que pode ter pessoas, que pode ter números, que pode ter letras, que pode ter qualquer coisa, garantindo apenas que todos os elementos que eu tenho nesse conjunto sejam elementos distintos. Tá? E eu quero formar agrupamentos a partir dos elementos desse conjunto que diferem entre si apenas pela ordem dos elementos. E nós vamos chamar então esses agrupamentos de permutações. Permutação é pura e simplesmente trocar de lugar. Quando eu digo que eu vou permutar alguma coisa, eu estou trocando. Então, quando eu quero formar agrupamentos através de permutações, eu preciso pegar apenas os elementos do meu conjunto, que é bom que a gente repita aqui, devem ser diferentes entre si, e eu apenas vou bagunçar a ordem destes elementos, tá? Então, um bom exemplo para a gente fazer permutações é o que a gente vê nesta página aqui. Vai aparecer bastante em análise combinatória, principalmente nas permutações, o que a gente chama de anagrama. O que são anagramas? Anagramas são reorganização de letras, digamos assim, formação de palavras, sem a necessidade de que essas palavras tenham sentido. Tá? Então, anagrama é pura e simplesmente embaralhar letras de uma palavra, mudar a posição dessas letras, sem a necessidade de que a palavra formada faça algum sentido para a gente. E aí eu estou brincando com o seguinte: quantos anagramas podemos formar com a palavra vida? E a primeira coisa que eu quero que vocês notem, a palavra vida é formada por 4 elementos, que são todos eles distintos. Eu tenho 4 elementos, o V, o I, o D e o A, são todas letras, mas distintas, diferentes entre si. Bom, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, e vocês vão concordar comigo, é aplicar o princípio fundamental da contagem.
eu tenho 4 letras e eu quero formar uma palavra com 4 letras. Qual que é a primeira coisa? Eu posso fazer 4 escolhas sucessivas. Eu posso dizer, que letra dessas 4 que eu tenho, eu vou escrever na primeira posição da minha palavra. E aí eu tenho 4 possibilidades de escolha, o V, o I, o D e o A. Notem que eu escrevi abaixo do 4 as 4 letras possíveis, fazendo aquela árvore de possibilidades. A partir do momento que eu escolhi uma das letras e eu não posso repeti-la, porque eu quero escrever uma palavra com 4 elementos distintos, para a segunda escolha me restam 3, na sequência 2 e por último, independente das escolhas que eu tenha feito anteriormente, eu só posso escolher uma letra para poder escrever um anagrama da palavra vida. Se vocês acompanharem as setinhas ali, que estão bastante amontoadas, estão descritos ali, um a um, os 24 anagramas da palavra vida. Alguns deles, como eu disse, vão fazer sentido, outros não vão fazer sentido. O que eu gostaria que vocês notassem aqui é que quando eu fiz essas escolhas sucessivas, o que apareceu para a gente ali? Apareceu para a gente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se vocês repararem ou lembrarem do vídeo que vocês assistiram anteriormente, que a gente falava dos números fatoriais, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o que a gente chama de 4 fatorial. Então, se eu quero escrever os anagramas possíveis da palavra vida, eu posso dizer que esses anagramas têm o total de 24 unidades, que é a mesma coisa aqui, 4 fatorial. Então, o que está dito aqui é justamente isso que eu já vinha comentando, né? Que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, e eu posso dizer, então, que a permutação de n elementos, quando eu bagunço n elementos dentro do conjunto, basta que eu faça, então, a permutação de n, que é a mesma coisa que n fatorial. Então, se eu quero bagunçar n elementos distintos dentro do conjunto, a quantidade de possibilidades dessa bagunça é igual a n fatorial. Me veio na memória agora uma coisa que eu gostaria de ter dito no vídeo anterior e esqueci e digo agora para vocês. O número fatorial é um número que cresce muito rapidamente. Se vocês notarem, no vídeo anterior a gente foi até 6 fatorial e ele já valia 7.020. Se a gente fizer 7 fatorial, dá 5.040. Né? 8 fatorial dá 40.320. E a calculadora de vocês, se vocês pegarem uma boa calculadora científica, né? Se não me engano, não fiz a conta agora, mas a calculadora científica nos permite calcular até 65, 66 fatorial, né? Que já dá um número com 99 zeros, né? Com 99 casas antes da vírgula. Então já é um número bastante grande. Se a gente tentar escrever um número acima disso, 67, 68 fatorial, não tenho a ideia clara agora, a calculadora já vai dar erro. Ela vai dizer que ela não suporta tal conta, tá? Então, se a gente quiser fazer brincadeiras com conjuntos muito grandes, o máximo que a gente vai poder escrever, né, a partir de 10, 11 fatorial já é um número bastante grande, mas é um número escrito na forma fatorial, sem o desenvolvimento do fatorial. A partir dessa definição, então, de permutação, nós vamos começar a fazer algumas brincadeiras com exemplo dos anagramas da palavra vida, tá? Então, vamos na sequência aqui. Qual é a primeira brincadeira? Tá aqui, né? A pergunta é bastante simples. Daqueles 24 anagramas que a gente escreveu anteriormente, que são possíveis se fazer com a palavra vida, a pergunta é: quantos desses anagramas iniciam por vogal? Claro, vocês poderiam pegar ou as anotações de vocês ou voltar um pouquinho o vídeo e contar, né, ou destacar naquela árvore de possibilidades quais daqueles anagramas começam por uma vogal. Não seria muito difícil.
Porém, o que eu quero trazer para vocês aqui é a forma que a gente precisa raciocinar nesses problemas, tá? Então, toda vez que um problema de permutação, de brincar com os elementos dentro de um determinado conjunto, traga uma condição, a primeira coisa que vocês devem fazer é avaliar o que pode acontecer com esta condição. Então eu fiz um desenho ali, eu continuo com as 4 letras, as 4 escolhas possíveis, mas a primeira escolha que eu preciso resolver é de quantas formas diferentes eu posso começar o meu anagrama. E a resposta é, se eu quero que ele comece por vogal, só existem 2 possibilidades. Ou eu começo com a letra I, ou eu começo com a letra A. Então eu destaco deste problema a condição inicial, que é começar por vogal. Escolhendo a primeira letra, as 3 letras que formam podem ser permutadas aleatoriamente. Então está escrito ali, eu vou fazer 2 vezes a permutação de 3. Isso nos dá então, a permutação de 3 vale 6, 2 vezes 6 dá 12. Claro, metade dos anagramas da palavra vida começam por vogal e os outros, a outra metade, começa por consoante, já que a quantidade de vogais e consoantes da palavra vida é exatamente igual. Por exemplo, se vocês fossem tentar fazer essa brincadeira, e é um desafio, já vou deixar posto aqui, de trabalhar com a palavra médio, por exemplo, que é uma palavra de 5 letras, onde tem 3 vogais e 2 consoantes, esses anagramas, ou a quantidade de anagramas, já não é metade. Façam isso. Vejam a totalidade dos anagramas da palavra médio e depois sigam com essa brincadeira que a gente está fazendo aqui. Bom, a segunda brincadeira. Quantos anagramas da palavra vida tem as letras I e D juntas e nesta ordem? Então, olha só, este problema de ter letras juntas faz com que a gente reduza o nosso conjunto, digamos assim. Eu tinha um conjunto de 4 letras. A partir do momento que eu digo que elas vão estar juntas, esse meu conjunto, em tese, não tem mais 4 elementos para se brincar. Um dos elementos contém 2 letras. Então, eu só tenho 3 elementos para brincar. A letra V, a letra A e um outro elemento que são as letras I e D juntas. E mais uma coisa, está dito ali que elas vão estar nesta ordem. E isso, então, é uma boa coisa, uma coisa a menos para a gente poder se preocupar. Então, olha só, se eu tenho só 3 elementos para brincar, a letra V, o conjunto de letras I e D que estão amarrados uma à outra, e a letra a quantidade de permutações que eu posso fazer com esses 3 elementos é P de 3, né? Ou então, usando o princípio fundamental da contagem, 3 escolhas para a primeira posição, 2 para a segunda posição e 1 para a última posição, eu só consigo, ou eu só tenho 6 anagramas, onde as letras I e D aparecem juntas e exatamente nesta ordem. Se vocês quiserem voltar nas anotações de vocês ou no próprio vídeo e contar na árvore de possibilidades, vocês vão encontrar essas 6 possibilidades. E para a gente terminar, a última brincadeira diz o seguinte: quantos são os anagramas da palavra vida que tem as letras V e I sempre juntas? Na primeira observação, na primeira lida do problema, ele pode parecer exatamente igual ao problema anterior, porém ele tem uma diferença. Qual é a diferença? Eu só estou dizendo que as letras devem estar sempre juntas, mas eu não estou garantindo a ordem que elas podem aparecer. Elas podem aparecer primeiro o V e depois o I, ou o I e depois o V, e elas não deixarão de estar juntas. E isso é uma coisa que eu preciso lembrar para resolver depois. Então, o início do problema é exatamente igual ao outro, né? Eu tenho agora só 3 elementos para brincar nesse conjunto,
que agora são a letra V e a letra I juntas, que formam um elemento, a letra D e a letra A. E eu posso permutar, eu posso bagunçar esses três elementos, certo? E isso nos dá P de 3, que vale 6. Agora uma constatação. Cada vez que eu escrever a letra V e I juntas, eu tenho que imaginar que elas podem trocar de posição. Elas podem ser escritas como IV. E aí eu preciso pegar essa nossa permutação de 3 elementos e multiplicar por 2. Então existem 12 anagramas da palavra vida que, independente da ordem, tem sempre as letras V e I sempre juntas, certo? Vocês vão ver que irão aparecer problemas parecidos com esses mais para frente. Vocês devem resolver o máximo possível de problemas para aumentar a capacidade de vocês de diferenciar um problema do outro, tá certo? Pessoal, bom estudo e a gente volta no próximo vídeo com as permutações com repetição. Abraços!